pessoal, tudo bom? Rodrigo, obrigado aí por receber. Valeu, obrigado pela visita, cara. Que isso. O Rodrigo é um dos maiores empreendedores que eu conheço, assim, um dos caras que tem um mindset mais diferente e atualizado. E acho que a ideia do papo de hoje é contar um pouco sobre isso aí. É muito curioso porque ele viveu no Vale do Silício aí por 2 anos, então ele empreendeu nos Estados Unidos, já trabalhou na Secretaria de Inovação de Guarulhos, então já viveu ali um intraempreendedorismo na gestão pública. E hoje ele é CEO da Boali aí, que está com mais de 30... Quantas lojas? 30 lojas, tem mais de 30, tem 32 operações agora e a gente fecha o ano com 42. Então vai fechar o ano com 42 aí e com o propósito aí de espalhar alimentação saudável pelo Brasil, né? É isso aí, é isso aí. Cara, legal. Primeiro que é um prazer estar aqui com você. Nos conhecemos através de um amigo comum, Rodrigo Rocha. Sim. Meu xará, que... O Rodrigo tá morando nos Estados Unidos, né? Tá, ele é CMO da United da hoje. United, que é o maior grupo de saúde do healthcare mundo. do mundo. Então, é um craque. E depois disso a gente vem conversando, acompanha um pouco do seu trabalho, do início da Crowd. Legal. E que acho que você tem sido disruptivo quando a gente fala de publicidade no Brasil, quando a gente fala de marketing digital. Então, parabéns em primeiro lugar para você, pelo teu trabalho. É um orgulho para mim estar aqui com você, te admiro o teu trabalho, muito legal. Obrigadão. Cara, sobre a Boali, eu acho que o bacana é dizer o seguinte, a Boali hoje é a principal rede de alimentação saudável do Brasil. Legal. Né? Nós servimos aí mais de 100 mil clientes todos os meses e estamos rumo a 1 milhão de clientes, é isso que a gente está olhando. A gente quer servir 1 milhão de clientes por mês, né? E que marco, né? Porque exato, hoje em dia, com tanto fast food assim, vocês tipo indo num caminho totalmente inverso e já tendo um impacto aí já de 100 mil aí com o potencial de um... Exato. Na verdade, se a gente pegar a história, até para contextualizar para o teu público, para quem assiste a gente, a Boali vem de boa alimentação, né? Legal. Importante explicar o nome aí. Boa alimentação. E ela foi, na verdade, uma sucessão da Salad Creations, né? Legal. Então, os meus sócios, o Fernando e o Vitor, trouxeram a Salad Creations para o Brasil logo depois da universidade. Os dois fizeram faculdade na FAP. Acabaram a universidade, vamos empreender, o que nós vamos fazer? E aí eles leram numa revista sobre health food. E aí, comida saudável, cara, que negócio bacana. Foram para os Estados Unidos, trouxeram para o Brasil. Em 2008 a Salad começou no Brasil com a primeira rede de alimentação saudável do Brasil, posicionado como fast food saudável, fast food de salada, né? Depois, houve ali em 2012, foi quando a gente começou a conversar mais sério. Em 2013, eu fui com eles para a NRA, que é uma feira em Chicago, sobre food service. E lá, eles me convidaram para meio que fazer um processo de mentoria com eles mensal. Fui fazer esse processo com eles e já mudei para os Estados Unidos naquela época. Então eu empreendia na comunicação, que você sabe, tive o Fórum Empresarial Regional, que a gente fez em mais de 10 cidades do estado de São Paulo. Na verdade, acontecia em 10 cidades do estado de São Paulo, 20 eventos por ano. Então, 2 em cada cidade. Esse foi um projeto que eu vendi para Momentum. Depois me tornei sócio de faculdade, né? E aí, quando eu vendi, na verdade, quando nós vendemos esse negócio de educação, né? Que não era só a faculdade, tinha pós-graduação, educação corporativa. Nós que criamos, por exemplo, a escola do franchising para a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, nem sei se você sabia disso. Não sabia. Mas nós criamos, naquela época a gente chamava de Academia ABF. Foi nós que criamos isso lá atrás, então meu vínculo com o franchising também vem antes disso. E aí nessa viagem com o Vitor, ele falando sobre Salad Creations, eu me tornei mentor, fiquei até dezembro mentorando e morando nos Estados Unidos. Em dezembro, do Vale do Silício, eu vim passar aqui 2 semanas. E aí, num papo com ele, eu lembro que eu tinha uma palestra na Endeavor, cara, no dia. Nossa. E a gente conversando ali, a gente ia jantar, eu falei, cara, eu preciso ir dar a palestra e tal, mas eu já venho aí. E ele falou, Rodrigão, meu sócio, o Alexandre, tá querendo sair da empresa, ele foi morar em Miami agora, por conta da esposa, no grupo Marriott e tudo mais, e ele quer sair porque ele quer virar executivo de uma grande franqueadora, que na verdade ele hoje ele continua lá, inclusive, lá nos Estados Unidos. E se você souber de alguém, cara, ele tem tal percentual e ele quer tanto. Eu falei, falei, então pode ligar pra ele, eu vou comprar. Aí, caramba. Como assim, né, cara? E aí foi assim, eu lembro que eu fui dar palestra na Endeavor. Comprou um negócio. Voltei, eles ligaram pro Alexandre, falei com ele no telefone,
E, cara, comprei, a gente acabou assinando o contrato no início de 2014, porque eu voltei para os Estados Unidos e só vim para o Brasil de novo em março. Então a gente só assinou o contrato em março. Mas de dezembro até março a gente já foi negociando isso. Que animal. E acabei fechando bem próximo ali da base do que ele falou naquele dia. E foi uma história curiosa. E aí já tinha a ideia de fazer com que a Salad Creations se tornasse uma nova marca. Naquela época ainda não existia a ideia de Boali, mas uma nova marca. E nós fizemos isso, que aliás é um dos grandes aprendizados que eu posso até compartilhar com você e com o teu público, que foi essa mudança de marca, né? De Salad Creations para Boali. Que caraca, cara, a gente até subestimou aí o desafio que nós teríamos com isso. Então hoje é isso, são 32 operações no Brasil, chegando a 42 até o final do ano, mas com potencial de escala bastante grande, que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Ah, que bacana. E você foi para o Vale do Silício... Sim. 2 anos, o que te motivou a ir para lá e o que você aprendeu? Qual que foi o grande... Cara, o que me motivou de verdade foi o seguinte, eu ia para uma feira que chama NRF, acontece em Nova York todo mês de janeiro, todos os anos. Eu acho que a primeira NRF que eu fui foi com o pessoal do franchising, com a ABF, foi em 2008. Então eu fui 2008, fui 2009, aí eu fui 2010, pulei 2011 e fui em 2012. Quando eu fui em 2012, eu já fiquei muito impressionado o seguinte. Em 2008 ela era uma feira de varejo. Em 2012 ela tinha se transformado numa feira de tecnologia. Que doideira. E eu falei, cara, eu preciso tomar cuidado. Porque assim, essa coisa da tecnologia ela vai ser disruptiva em todos os segmentos. E muito no meu também. Então assim, a mudança sempre existiu desde que o mundo é mundo. Só que a mudança ela era mais lenta. Hoje a velocidade da mudança ela é muito frenética. E naquela época eu falei, eu estava muito bem na televisão, né? Então eu estava na Rede TV, naquela época com o programa Mãos à Obra, que eu pegava o presidente da empresa e ia viver um dia de operário, né? Que legal. Então eu estava empreendendo na área de educação e tudo mais, ainda estava na área de educação, então a gente ainda não tinha vendido, porque era janeiro de 2012. Quando chegou em novembro de 2012, que a gente vendeu o negócio de educação, eu falei, cara, eu acho que eu vou aproveitar esse momento e vou me reprogramar para fazer alguma coisa. Quando foi em janeiro de 2013, eu fui para a NRF de novo e ali eu falei, cara, eu tenho certeza que eu preciso ir morar no Vale do Silício. Comecei a fazer um curso de Design Thinking em Stanford, pela D-School, mas online. Né? Então, se todo mundo entrar aí, stanford.edu, tem o curso da D-School lá que você faz do Brasil. Aliás, lá tá cheio de webinar gratuito, que eu fiz vários naquela época. Eu virei o maníaco de webinars de Stanford. E várias faculdades oferecem isso, Harvard oferece, Berkeley oferece, por aí vai. E que, aliás, é um super toque. Eu acho que a galera não se liga nisso e, tem muito conteúdo gratuito. E aí a galera fica pagando por conteúdo que às vezes não é tão relevante. Eu fiz na Duke University também, animal, sobre inovação e empreendedorismo. Foi webinar também? Foi webinar também. É incrível, é animal, é assim. E é muito legal porque tem os grupos de discussão, né? E aí você começa a conhecer uma galera no grupo de discussão, começa a falar sobre aquele assunto, e aí aquilo vira, você vai para uma outra plataforma falar disso, é super legal. E aí aquilo aconteceu e eu falei, cara, é para lá que eu vou. Decidi em março que eu iria, decidi ali em janeiro mesmo que eu iria, e comecei a me programar. Aí eu comecei a montar um documentário, eu falei, pô, eu vou usar o meu skill de televisão, né? Eu tava 9 anos já na televisão, fazendo programa, entrevistando gente e tal. Falei, eu vou usar esse skill para chegar lá e conhecer o maior número de pessoas o mais rápido possível. Como é que eu faço isso? Entrevistando. Que é o que você fez comigo hoje. Pô, Rodrigão, não sei o que e tal. Quero fazer uma entrevista com você. Poxa, bacana, vem aí, vamos fazer. Então, essa forma é muito simpática de você se relacionar com as pessoas, né? Porque você acaba entregando algum valor para quem você vai falar, essa pessoa te entrega valor porque ela vai estar compartilhando conteúdo com você, e é a melhor forma de você fazer isso muito rápido, né? Você acabou de me contar que você vai fazer 2 entrevistas agora amanhã e uma depois de amanhã, que são entrevistas incríveis com gente muito bacana, que é o caso do Walter, por exemplo, que você falou que vai fazer amanhã. E aí essa foi a minha estratégia lá no Vale do Silício. E, cara, foi muito louco, porque a hora que eu comecei a montar isso, a minha ideia era fazer disco naquele programa de 2 semanas, 3 semanas. E eu, fiz todo o application e tal. Quando eu comecei a estudar o documentário, que eu peguei toda aquela relação de galera que eu podia entrevistar e tal, eu falei, não, desisti de disco,
Então, eu não fiz disco lá, assim, eu fiz o online, depois dos webinars, eu fiz o curso online, né, que aí até durou mais, durou acho que 4 meses, mas eu não fiz ele físico lá e fui pra lá pra fazer esse documentário. Só que chegando lá, cara, eu sou o louco por montar um negócio, né, assim. E aí chegou lá, eu resolvi montar uma empresa, e aí tem muito aprendizado pra te falar, porque foi a Hands On TV. E aí, assim, putz, passei por 7 advogados, todo mundo vem com aquelas histórias do Vale do Silício. Não, lá é super fácil, você chega lá, faz o form lá, não sei o quê, com $300 você monta uma empresa. Não, você monta. Agora, quem diz que com $300 montando uma empresa você tá adequado? Não tá, né? Então, assim, tem muito aprendizado para falar disso também. Eu posso te dizer o seguinte, eu gastei $10 mil para poder, entre advogado, contador e para poder resolver a minha situação lá. Ou seja, eu não poderia trabalhar lá com um visto de B1 lá. Eu tinha que trabalhar com outro visto, que é o L, né? Que é o L1. E a minha mulher ficaria com o L2, que é um visto de 1 ano, que depois você pode renovar por mais um. Mas assim, tudo isso custa dinheiro, não é assim? E tudo isso eu descobri na raça lá, E tudo isso eu descobri na porrada, né? E advogado lá é diferente de advogado aqui. Advogado lá você sentou, pagou. Sentou tanto tempo, é $200, $300, $500. É isso. Então, mas enfim, foi um aprendizado. Eu só acho que assim, às vezes a galera pinta algumas coisas pra gente aqui e quem não conhece compra. Total. Né? E cara, assim, vai em profundidade pra entender o que tá acontecendo, porque se você comprar tudo aquilo ali que falam, parece que do lado de cá só tem problema. E não é a realidade. Né? Eu fui prova disso, sofri quando cheguei lá para viver e principalmente investir para isso, né? Mas isso acho que é um pouco também do mundo de startup, né? Você vê as matérias que saem na imprensa, parece que a startup é uma linha reta, que em pouco tempo os caras estão valendo bilhões, unicórnio, não sei o quê. E na verdade, a maioria aí tem 10, 12 anos, Netflix tem 20 anos aí, né, para ter... Não, e tem, cara, assim, até é legal você falar disso, porque tem uma curva que é importante saber. A cada 100 uma vai dar certo, Sim. A cada 1000 uma vai dar super certo, e a cada 10 mil uma vai ser incrível e vai ser o Uber. Sim. Não adianta, é o número, né? E aí estão colocando aí como se todo mundo agora fosse ficar bilionário com startup. Pô, não é a realidade. Né? É o que eu falo até. Tem muita gente hoje querendo bater cabeça e montar uma startup e empreender, que poderia ser, por exemplo, um baita diretor de marketing seu, que poderia ser um baita financeiro seu lá na Crowd, que poderia ser um diretor de produtos aqui na Boali. E aí o cara, por conta do que tá vendo, essa bolha, empreendedorismo, todo mundo monta empresa, o cara fala, não, vou fazer a minha startup. Gabriel, vou te dar um exemplo aqui, cara, disso, né? Ontem eu conversava com um superintendente de shopping, um cara que tem assim 20 anos de shopping, entende tudo de varejo, e que ele falou pra mim, poxa, tem um empreendedor aqui específico, sabe por que esse cara não deu certo, eu acho? Porque esse cara não é empreendedor. Esse cara é um profissional liberal, super bem sucedido, vai super bem como profissional liberal, que quis empreender. Mas o empreendedor, ele tem outras dores. E ele, muitas vezes, precisa ter algumas características que nem todo mundo se dispõe a ter. Né? E que não quer viver, muitas vezes. O cara fala, não quero viver isso, sabe? E que tá tudo bem. O que eu acho que a gente precisa entender é que, assim, o que a gente precisa a gente precisa respeitar quem a gente é. Então, assim, eu respeitando quem eu sou, você respeitando quem você e cada um respeitando quem tá nos assistindo, respeitar quem você é. Para isso, você precisa entender quais são as minhas forças, né? Quais são as minhas competências, o que eu quero viver de verdade, resgatar talvez experiências bem-sucedidas e entender o que teve em comum naquelas experiências bem-sucedidas. E aí você vai lá e coloca energia naquilo, cara, vai se dar bem, vai ser feliz, tranquilo. Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa bolha do empreendedorismo, em que pese a gente sabe que a gente vai ter um perfil empreendedor dentro do ser humano daqui para frente cada vez maior, porque é o perfil do protagonismo. Ou seja, eu vou aceitar cada vez menos viver o que a sociedade me impõe, cada vez mais eu vou viver aquilo que eu quero viver. E isso vai por conta de todo o acesso à informação que existe, isso vai para um nível de consciência maior. Tem vários debates a serem feitos aqui. Eu até acho que existe uma preocupação hoje. Muitas vezes as pessoas têm um acesso tão fácil que elas acham que ter acesso é igual a ter conquistado. E não é. Tem que tomar cuidado com isso.
Ah, tem acesso, já conquistei. Não conquistou ainda, né? E aí eu vejo um empreendedor, por exemplo, que começa a empresa em 6 meses, fala, putz, meu, tá muito difícil. Mas quanto tempo faz? 6 meses. 6 meses. Pô, mas 6 meses? Sério? Cara, vai ser difícil por 5 anos, por 10 anos. E se você acha que não vai ser assim, aí tem que fazer outra coisa, né? E o que você falou de linha reta, não é linha reta, né? Ao contrário. Todo dia você tem uma queda, né? Mas acho que dentro da proposta é entender que as pessoas vão sim cada vez mais serem empreendedoras, porque serão mais protagonistas, né? Agora, ser empreendedor e montar uma empresa são coisas diferentes para mim. Não, e tem disciplina e foco, né? Se você não tem disciplina e foco, nem adianta você querer começar, porque assim, são características básicas para você fazer um negócio grande e dar certo, assim, né? Cara, disciplina e foco, que para mim não vale só para o empreendedor, vale para qualquer um que quer fazer alguma coisa bem feita. Sim. Né? Disciplina e foco vale para o nadador, vale para o cantor, vale para o advogado, vale para o médico, vale para o filmmaker, vale para todo mundo. Né? Disciplina e foco. Acho que cadência é muito importante. Então, assim, você fazer bem feito, talvez, por um mês é uma coisa. Fazer bem feito por um ano é outra coisa. Fazer bem feito por 5 anos é outra coisa. E assim sucessivamente. Então, você está disposto a fazer aquilo bem feito por quanto tempo? É o negócio do sprint, né? Tem gente que é bom de sprint de 100 metros, mas empreender é maratona de 42 quilômetros. Maratona, é isso aí. Se não for triatlon. Exato. Eu acho que tá bem pra triatlon mesmo, porque você troca, né? Você sai da natação, vai pra corrida, vai pra bicicleta. É isso aí. E conta um pouquinho de como que foi viver lá no Vale, qual que é a diferença que você percebeu do ecossistema de lá, o mindset das pessoas que estão lá com aqui do Brasil, assim? Cara, eu acho que o mais importante de entender do Vale do Silício é que ele é de fato uma bolha e é uma bolha única, não replicável, na minha opinião. Então, Vale do Silício, dificilmente você vai replicar Vale do Silício. Por exemplo, eu morei no Vale e morei em Berlim. Sim. Aí todo mundo fala, Berlim é o Vale do Silício da Europa. Não é o Vale do Silício da Europa. Berlim é Berlim, com toda a sua história e tal, mas ela tem características muito diferentes do Vale do Silício. O Vale do Silício, se você pegar, são 3 milhões de pessoas, cara. Sim. Então, assim, é pouca gente, entendeu? Calma, né? Nós estamos falando de 7 bilhões de gente para 3 milhões de gente. É muito pouca gente. Então, é uma bolha aquilo, né? E aquela bolha, ela produz muita inteligência. Ela produz muito conhecimento. Ela produz muita riqueza. Mas, ao mesmo tempo, ela produz muita frustração. Ela produz... ela produz uma série de outras sensações que acaba não sendo traduzida e que acaba não sendo levada para outros cantos. O mais importante para mim daquilo lá é que quando você entende que aquilo lá é uma bolha, o que você mais faz é aprender. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui para lá e quando eu cheguei, foi muito curioso porque assim, eu fiz todas essas entrevistas muito rápido e aí eu já montei a hands-on muito rápido. Só que assim, a minha expectativa, né? Tô falando da minha expectativa era, pô, eu sou um cara bem sucedido no Brasil, construí uma história bacana, apresentador de TV, tive em mídia, empresa de eventos, empresa de mídia, empresa de educação, sou bem sucedido financeiramente, já basta, vou chegar lá e vou fazer. Cara, ninguém respeitou isso lá. Isso foi muito legal. Então acho que esse é um aprendizado importante de você entender que, cara, não importa aquilo que você já fabricou, aquilo que você já produziu, se você não estiver entregando valor para onde você está agora. Né? No primeiro momento, eu criei meio que um escudo, meio que uma barreira com aquilo. E falei, poxa, que é isso, cara? Né? E eu não aceitei muito aquele formato. E, cara, ali foi onde eu fiquei estagnado. Né? No momento que eu entendi que eu estava estagnado e que assim, ou eu voltaria para o Brasil e continuaria a minha vida aqui, ou eu me abriria naquele meu momento de vulnerabilidade e abriria aquela minha vulnerabilidade para aquele ambiente para poder viver aquilo de verdade, eu tomei a decisão que foi de me abrir. E aí, cara, foi muito louco, porque no momento que eu me abri, no momento que eu percebi que, cara, a melhor escolha era, quer saber? Vou me abrir aqui,
vou mostrar que, cara, eu não tenho nenhum problema em estar vulnerável. Foi o momento que eu mais aprendi na minha vida, cara. E ali eu descobri que no momento de vulnerabilidade é que você tem a chance de ter uma curva de aprendizado talvez que você nunca tenha tido, né? Então aquilo foi muito legal. E aí teve uma outra coisa que quando eu comecei a aprender, eu comecei também a perceber como é que eu poderia ajudar aquele ecossistema. Sim. Por quê? Porque ali as minhas forças começaram a aparecer. E aí, por exemplo, quando eu criei o Hands-On Startup Tour, que naquela época chamava Pitch It, que era uma competição de startups, como é que foi isso, cara? Eu basicamente inverti a lógica. Os eventos de pitch, você tinha 4 minutos de pitch, 2 minutos de Q&A, perguntas e respostas. Eu criei 90 segundos de pitch, 4, 5 minutos de Q&A. Por quê? Porque pro cara que estava ali, a força dele não era fazer o pitch. A força dele era falar do produto, era falar sobre o que ele estava desenvolvendo. Sim. E aí, com 90 segundos, era muito mais fácil ele entregar um pitch, toma. E aí os jurados perguntavam, e aí ficava 5 minutos com perguntas e respostas, e ele respondia sobre o que estava sendo perguntado. Era mais fácil para ele responder do que ao contrário. No Pitch It, eu criei um negócio que era uma mentoria num dia pré-evento. E ali eu passava pelo pitch com o cara e fazia o que a gente chamava de rehearsal, né? Um ensaio. E ali era onde eu entregava muito valor para os caras. E aí aquele ecossistema começou a cada vez mais me respeitar por conta disso e eu comecei a receber cada vez mais valor. E por que eu recebia? Porque eu entregava. Então assim, o que mais me transformou, o que mais mudou meu mindset e o que mais mudou talvez os meus hábitos, o meu comportamento, foi ter entendido, e a minha cultura foi ter entendido que assim, para receber, eu preciso estar muito disposto a entregar na frente. Sim. Né? E eu acho que essa é a mágica de lá, né? Com todos os outros desafios que a gente tem que falar, que é não replicável e tudo mais, a grande mágica é perceber que você entrega na frente para depois receber. Não, genial. E isso acho que tem muito a ver com o ambiente de lá, né? Porque lá todo mundo acha, não são americanos, são um monte de imigrantes, né? Então você tá todo mundo numa zona de desconforto. Exato. E uma coisa curiosa, pelo menos quando eu morei lá um mês, é o quanto que as pessoas, tipo, querem saber o que você faz. Tipo, o cara te aborda num café, num evento e quer saber o que você faz. E às vezes até investidor, assim. E é meio que assim, o que você tá fazendo, né? O que é isso aqui que você está codando aqui? Você vai tomar um café lá em Mountain View, Palo Alto, cara, o que é isso que você está fazendo? Pô, as pessoas são abertas, que é o que você estava falando, assim, muito, né? Cara, muito aberto. Você sabe que é curioso pra caramba isso, porque essa iteração que a gente chama dentro do Design Thinking, isso acontece a todo momento, né? Enquanto aqui, às vezes, a gente tem ali até um pouco de receio de abordar as pessoas, de conversar, lá, cara, as pessoas, elas se batem e já conversam e já falam sobre alguma coisa e cada um já está disposto a entregar. Eu vivi isso, tinha o Red Rock Café, estava muito perto da minha casa, ali em Mountain View, né? E eu morei ali, poxa, por 1 ano e meio, ali 1 ano e 8 meses. E estava muito perto da minha casa. Então eu tinha um hábito diário de toda manhã ir até o Red Rock Café, tomar um macchiato, que para mim é o melhor macchiato do mundo, aquele macchiato. Eu morava 2 quadras ali do Red Rock, então era muito perto. E dali eu já ia direto para Redwood City, onde era o escritório, e eu ia de bike, né? Então eu parava tal. Eu lembro, cara, que chegou ali depois de algum tempo ali, eu tive uma ideia que era, todo dia eu vou abordar alguém aqui nesse café. Todo dia. Que legal. Eu vou chegar para a pessoa e vou perguntar para ela assim, oi, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? E, cara, foi muito louco, porque assim, ó, eu abordei chineses, eu abordei indianos, que são as 2 maiores clusterizações que existem ali no Vale, né? Muito chinês, muito indiano, né? Mas assim, é muito louco porque eu conheci o que você imaginar de gente, desde todos os países da Europa que você pode imaginar, na Ásia, vários países, australianos também vindo lá da Oceania, neozelandês e por aí vai, e muito sul-americano também, né? Então desde muito brasileiro, que você sabe, até porque a gente acaba na verdade se integrando bastante, mas colombiano, chileno, argentino pra caramba, então foi muito louco. E essa foi uma fase divertida, porque todo dia eu tinha uma história nova para contar, porque todo dia eu tinha alguém que eu tinha conhecido.
E por mais que eu falasse ali, sei lá, 5 minutos, era uma novidade do meu dia, né? E aquilo trouxe um hábito para mim muito legal, que foi o seguinte, desde lá eu nunca mais li um jornal tradicional na minha vida pela manhã. Nunca mais. Eu não quero saber da notícia ruim de manhã, não quero, cara. Alguém vai me contar ela durante o dia, mas de manhã eu não preciso saber. E eu percebi que assim, cara, mudou minha vida sim, mas para muito melhor, né? Então assim, eu procurei ter uma vibe super positiva todo dia de manhã. E aí durante o meio do dia você vai descobrindo que aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Mas eu tento ficar longe das notícias ruins e é incrível como isso fez bem pra minha vida, é incrível. É que você começa bem e a tendência é que seu dia inteiro seja bom, né? Exatamente. Você começa ruim lendo da tragédia, você já começa com aquele mindset. Tipo... Cara, de forma introspectiva, assim, você perceber e talvez irracional, que é muito do que a gente vive, né? A gente racionaliza muito pouco perto da nossa capacidade de racionalização. De forma irracional, você traz uma energia ruim para dentro, você traz um pensamento ruim e aquilo define a tua próxima decisão do dia. Sim. Né? E que pode ser uma decisão importante. Né? Às vezes pode ser uma decisão hiper importante, vai mudar a história da tua vida, e às vezes pode ser uma decisão assim, simples com um colaborador. Pode ser uma reação que você tenha com um colaborador porque você leu aquilo, ficou com um pensamento ruim e respondeu algo que você não responderia normalmente. Sim, né? Que impacta a vida dele pra caramba. Exato. Né? E aí todos os dias lá a gente fazia uma reunião de round table lá em pé, aquela reunião de 10 minutos para saber como é que foi ontem, como é que vai ser hoje e tal. E eu chegava numa super vibe, eu já tinha conhecido alguém, eu tava sempre ali. E eu vinha de bike, cara, isso era muito legal, assim. Hoje eu não venho de bike pra cá, né, pra Boali, mas isso ajudava demais, cara, porque eu chegava numa vibe, eu chegava numa vibração pra trabalhar. Era muito legal. Eu faço isso, eu faço crossfit 6 da manhã, todos os Legal. dias. Não, na hora que eu chego no escritório, eu tô tipo... Uau, a galera acordando e você... vamos! Exato. Boa, legal. Bacana. E você falou assim da abertura, né? Tanto você com os outros lá, mas eu sinto que as pessoas lá já são assim por natureza. E eu vejo uma coisa no Brasil que acho que é muito curiosa, para quem quer fazer coisas disruptivas, tudo, né? Que a pessoa acha que teve uma ideia e quer guardar, acha que só ela tem ideia debaixo do chuveiro, sabe? E não quer contar. e lá é justamente ao contrário, né? Como tipo, eu até comentei, a pessoa, puta, o que você faz? A pessoa quer te contar, e porque ela sabe que aquilo ajuda a ela evoluir o que ela tá fazendo e que não que a pessoa vai largar tudo que ela tá fazendo para pegar e fazer, né? Cara, você sabe que eu escrevi um livro, versão beta, né? Por 3 semanas a gente foi best-seller no Brasil, foi uma baita história bacana aí de compartilhar também, mas aliás eu vendi 2.500 livros sem ter livro, não sei se você lembra disso, sabe dessa história ou não? Não? Porque a ideia de fazer o livro foi numa palestra. Eu lembro, você fez um crowdfunding, né? Cara, não chegou a ser um crowdfunding. Na verdade, na palestra o cara falou, pô, escreve um livro. E aí eu perguntei, fiz uma interação na hora, falei, quem aqui compraria meu livro? A galera levantou a mão. Aí eu fiz uma pesquisa de preço, R$50, que não é barato para um livro. A galera levantou a mão. Eu falei, olha, eu vou fazer um desafio. Daqui 10 dias vai ter um site no ar, vai chamar Livro do Rodrigo Barros. Se você for lá e comprar, eu escrevo o livro. E aí Você comprou? Comprei, sem teu livro? Sem teu livro. Então, foi Mas isso. Na época eu te acompanhava na Hands-On. Na Hands-On, Então, pô, você foi um dos 2.500 que compraram sem teu livro. É maluco, né? Ainda bem que eu escrevi e te entreguei o livro. Exato. Mas tinha um prazo lá, de quando tinha. ia chegar mais ou menos. Era 8 de agosto. Exato. E aí eu coloquei o livro no ar, cara. E dessa forma, e aí, acho que você lembra, eu mandava e-mail semanal para quem tinha comprado, sim. falando sobre a evolução do livro. E cada e-mail que eu mandava, mais gente comprava livro. Porque quem já tinha comprado, contava animadão para os outros o que eu estava fazendo. Mas é que você também deu uma abertura das pessoas, de você perguntar 2, 3 caminhos, as pessoas respondiam e você ia co-criando o livro. Eu achei legal pra caramba isso. Existiu uma co-criação, o nome versão beta foi escolhido por vocês. Você já tinha comprado quando eu escolhi o nome ou não? Putz, não, eu acho que eu participei da escolha do nome. Participou? Então assim, cara, olha que legal. Mas faz um tempo, já faz 4, 5 anos já, né? Foi 2016, cara, faz 3 anos. 3 anos. Mas foi muito louco, porque... E aí depois nós fizemos uma live para lançar o livro com a Bel, que foi quem lançou o livro, na editora dela, na Encla. E, cara, a gente vendeu tipo 6.500 livros na live. Foi uma live de 6 horas, assim. Nossa. Então o livro saiu com 10 mil livros vendidos, assim, foi muito louco. E aí
uma coisa que eu estava contando aqui da sua pergunta é o seguinte. O livro, para mim, foi o maior case de que, assim, cara, nenhuma ideia vale nada se ela não for aplicada. E lá no último bloco do livro, descobrir, aprender e compartilhar. Sim. Esse é um ciclo incrível para mim. Quando você descobre algo, se você não compartilha, você não agrega nada àquilo que você já descobriu. Faz sentido? Então assim, descobri, a próxima camada eu preciso compartilhar. Então eu preciso compartilhar com alguém, para esse alguém me trazer uma outra visão, uma outra perspectiva, para que eu aprenda de novo. E aí quando eu aprendi, eu descubro de novo algo novo, aí eu compartilho de novo, aprendo de novo, e esse é um ciclo infinito de vida. Que é a evolução. Que é a evolução, tá certo? E aí o que aconteceu foi o seguinte, isso me mostrou que ideia não vale nada. Isso me mostrou que, assim, eu tenho convicção de que qualquer ideia que eu tiver agora na minha vida, alguém já teve. Total. Alguém já teve. Pode ser na Nova Zelândia ou no, sei lá, em Bali. Alguém já teve aquela ideia. A diferença é, aplicou ou não aplicou. E a diferença é, teve sucesso na aplicação ou não teve sucesso na aplicação. É isso. Ah, não, mas eu não vou compartilhar porque senão o Gabriel vai lá e vai fazer. Legal, daí vai ter sido falha minha que não soube fazer. Mas a verdade é que é a aplicação. E lá, por que a galera compartilha? Porque eles têm isso como premissa. Eles sabem que se ele não compartilhar, ele não está entregando valor nenhum, não vai receber valor nenhum. Né? Por isso que eu falei, é entregar valor na frente para poder receber. Né? E esse é um mindset que existe lá. E como tem gente lá de 80, de 120 países, a galera não tem muito problema, né? Vou compartilhar, vou receber, vou entregar, tal. Não rola isso. E é curioso, porque assim, se olhar todos os business de startup aí de sucesso, eles pivotaram várias vezes. Que é justamente porque eles estão fazendo um negócio, aí vão recebendo feedback e começam a fazer outro, né? Tipo... Exatamente. O que eu costumo dizer é, por que não tem problema você compartilhar a ideia? Porque o teu produto final não vai ser a sua ideia. Não vai. Ele pode ter alguma coisa a ver. Sim. Mas assim, o teu produto final, com toda a interação que você vai fazer, com toda a evolução dele, o teu produto ou o serviço ou o valor que você vai entregar, cara, a tua solução, ela não vai ser a tua ideia. Ela vai ser parecida com a sua ideia, mas ela não vai ser a sua ideia. Não, olhando a Crowd, quando eu comecei, porque hoje também já teve muitas mudanças. E eu lembro do começo da Crowd, que você me mandou um e-mail e tal, bem legal. Bem então, legal. Tipo, eu primeiro conectava cliente direto com o freelancer e hoje em dia, tipo, a gente ajuda a resolver o marketing de PMEs. Show. E ajuda também startup. Isso é curioso, né? Então, startup que precisa criar o produto ou alguma coisa assim. Legal. E aí, uma das curiosidades que, assim, chega muita gente com ideia de startup e que ele pedia para assinar o NDA. E aí, o que eu tive que fazer? Assinar um NDA? Para assinar o NDA com uma ideia? Exato. Não, vários. Recebo vários disso. Até que chegou um ponto que causou um problema, porque, tipo, eu ficava mandando pro jurídico para validar. E eu não sou escritório de advocacia. Claro. Eu sou uma empresa de marketing e tecnologia para ajudar. Sim. Que a gente chegou a desenvolver um NDA nosso, que se o cara quiser, eu mando ele... Beleza, eu tenho um NDA meu... Porque a gente não fica administrando NDA. Exato. Mas pra você entender como, tipo, tem uma diferença muito grande de mindset ainda do empreendedor da Kiko, de lá. Sim. Porque é justamente isso. Eu costumo falar, quem toma banho tem ideia. Né? Então, tipo, o cara quer te contar. É verdade. Isso, eu acho que eu sou até suspeito para falar disso. Eu aqui na Boali, por exemplo, a gente tá cada dia mais tendo uma visão de que a Boali é uma empresa de tecnologia, né? Assim, bacana. Se você for olhar, a Boali ela pode ser vista 100% como uma empresa de tecnologia, porque a gente é uma integradora de alimentos. Então, se você pensar em plataforma, né, uma plataforma de integração, o que a plataforma faz? Ela integra APIs, né? Eu integro SKUs. Como assim? SKUs são itens. Eu integro o milho com as folhas, com a abóbora, com, né? Então, cada item consumido é um SKU, tá? Certo. Então, eu integro SKUs, são 107 SKUs, que eles vão 100% para um centro de distribuição unificado. Dali, eu faço a logística, eu faço a distribuição. Então, aqui é o meu cloud, certo? Desse cloud, desse meu servidor, eu distribuo para o Brasil inteiro, junto com outras companhias. Que é o caso de um Burger King da vida, que é um caso de um Starbucks da vida, que é um caso, tá?
A gente distribui junto. Por que a gente distribui junto? Para ganhar escala. AWS. Total. Certo? Legal, ela compra, ela tem ali e ela distribui para vários para poder ganhar escala, economia de escala, que é o que a gente faz. Chegou no ponto de venda? Chegou. Vem mais 12 SKUs regionais, que é o hortifruti, tá? Então desses 107 SKUs tem tudo, tem desde embalagem, tem o queijo, tem a tortilha e por aí vai. E aí lá vem o hortifruti, se une. São 119 SKUs ali no PDV, certo? Ali eu tenho uma linha de montagem. Dentro da Boali, você não precisa saber cozinhar. Que legal. É montar produto. Ali é uma linha de montagem que a gente tem para você poder. Montou produto, montou, pum, consumidor final. Serviu, né? 100% era balcão há 1 ano e meio. Hoje é 82%, daqui 1 ano talvez não seja 50%. Que animal. Aí você fala, Rodrigão, como assim não seja 50%? O balcão, que é você chegar na frente ali e tal e consumir, que era 100 e hoje é 82, eu vou criar várias vendas alternativas, né? Então, desde uma integração de venda em machine, desde um clube assinatura que é o Boali com você, que você vai poder assinar para receber tua Boali em casa, desde Boali na escola, desde Boali no hospital e por aí vai. Então são vários modelos de negócio que a gente está criando que vão sair do balcão. Então a venda sai daquele ponto de venda, mas não será no balcão. E olha só que curioso isso que eu vou te falar. Se você imaginar Amazon, Alibaba, Mercado Livre, o que eles têm? Eles têm um grande hub de distribuição, um grande centro logístico, e eles te entregam com D+1, que era D+3 antes, hoje já é D+1, certo? Certo. O que acontece agora? Você tem o D+1 hora. Então, de D+3 dias, virou D+3 horas. Hoje, se você quiser, você entra agora, nós estamos aqui na Jardim das Perdizes, você entra provavelmente no e-commerce aqui do Bourbon, não sei se o Bourbon especificamente tem, mas outros shoppings têm, e em 3 horas você tem um tênis agora para jogar bola mais tarde, certo? Sim, o Rappi faz direto, eu faço direto. Exatamente, você pede um Rappi, tá, beleza. Legal, ele pode ir lá e comprar e já faz isso, legal. Como ele faz isso? Com os hubs urbanos de distribuição. Certo? O que a Boali é? Um hub urbano de distribuição. Ele usa o estoque do outro. Eu acho genial, né? O cara tá pagando um ponto e ele tá usando o estoque para te entregar um negócio mais perto para fazer esse de 3 horas. Exatamente. Qual que é a diferença que a gente está produzindo aqui? Hoje, se você pegar alguns competidores que a gente tem no food service e que atuam com assinatura ou que atuam com vending machine, ele atua especificamente naquele modelo de negócio. E aí ele tem um custo logístico para fazer isso. Eu vou aproveitar o meu próprio ponto de venda físico para fazer essa venda acessória, seja na vending machine, seja na assinatura, seja o que for. Certo. Aí você fala assim, Rodrigão, estamos aqui falando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, você está contando isso. O teu concorrente vai fazer. Bacana, não tem problema, né? Se ele executar mais rápido que eu, bacana. Eu acho que eu vou executar mais rápido que ele. Exato. E outra, essas ideias estão dentro da minha cabeça, né? Em conectar nutricionista, em conectar outras coisas. Tudo isso a gente vai fazer, né? Então, assim, quando eu compartilho isso, seja com você, ou até aqui na entrevista, de repente tem alguém assistindo que vai ser meu fornecedor. O cara vai ligar, cara, assisti tua entrevista com o Gabriel, gostei pra caramba, vi essa tua ideia aqui, quero fazer com você. Total. Vamos pilotar? Pô, tá legal, vamos receber. Entende? Então, assim, se eu não estiver compartilhando isso com o mundo, como é que o mundo vai me ajudar a fazer isso melhor? Não, e tem outro cara que tem um business totalmente diferente e você tá ajudando ele com insight que nem tá competindo com você. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, eu levei, antes de ontem, eu levei o Lincoln Martins, que é hoje, enfim, eles compraram participação da Ian, então eles têm hoje 28 frango assados, tem toda a Pizza Hut é deles hoje, KFC, Mundo Verde, Taco Bell que eles trouxeram no Brasil e por aí vai. Né? Então assim, baita operação de food service. Ele entrou na Boali e eu tinha falado para ele, eu falei, cara, a gente não é uma empresa de comida, a gente não é uma empresa de alimentação não, a gente é uma empresa de alimentação com tecnologia. A hora que ele entrou, viu o processo, ele falou, cara, eu nunca vi isso. É muito simples, né?
altamente replicável. Mas isso tem a ver com o mindset de você ter morado lá 2 anos. E é muito curioso, porque você está aplicando num business que todo mundo acha que é comum, né? Que é tipo, puta, é um business de franquia de alimentação. Exato. E você tá, tipo, com uma visão totalmente diferente. Cara, né? o grande mérito disso começa na sala de Creations. Então começa com o Jeff, que foi o fundador da sala de Creations lá atrás, que já era um business muito simples. Depois no Vitor e Fernando, que são os meus sócios que desenvolveram o business no Brasil. E o que eu acho que eu tô trazendo é essa inovação de modelos de negócios, né? Então, a inovação que eu estou trazendo é uma inovação do serviço que a gente vai propor dentro de modelos de negócios alternativos, onde eu fortaleço cada ponto de venda, adicionando venda fora balcão. Então, assim, venda balcão eu já tenho, aí agora tem mais 18% que é delivery, e aí nós vamos adicionar aí mais 30%, 40% de outros modelos de negócio, de outras vendas. E isso a gente vai fazer através da tecnologia. Puta, sensacional. É. Rodrigão, queria te agradecer aí pelo bate-papo. Obrigado. Demais, velho. Você é um Prazer super estar com empreendedor você. aí, tenho uma puta admiração por você. Show, pô. E é muito legal Recife. ver você conseguindo... eu estava acompanhando o Boali, mas não sabia em tantos detalhes assim, mas vendo o quanto que você está agregando em inovação e disrupção num negócio que parece que é comum, que um monte de gente aqui que está assistindo, às vezes tem um business que ele é sem tecnologia, mas dá para ver que se você tiver um outro olhar, um outro mindset, você consegue transformar aquilo numa escala maior. Sem dúvida, cara. E um negócio que é legal, assim, a gente vai vir com um projeto bem bacana agora pro próximo ano, que tem tudo a ver com inovação. Então, assim, ó, galera que trabalhar com food tech, galera que trabalhar com comida saudável, pô, eu tô super aberto para conversar e a gente quer, na verdade, ter até uma plataforma de inovação para apoiar esse tipo de trabalho, né? Você lembra que eu já tive a Venture Builder na época da Hands-On, e a ideia é aumentar essa plataforma para que a gente possa servir como piloto e talvez até uma aceleradora aí para poder fazer parte desses projetos de food tech, de health food. Então a gente está super aberto, estou super aberto para legal, conversar. tem uns contatos para te apresentar bons. Sensacional. Você, quem está assistindo, estou super aberto para a gente poder falar disso, eu acho que vai ser bacana. É assim, ó, a Boali, ela quer universalizar o acesso à alimentação saudável no Brasil para transformar hábitos e fazer o bem através da comida. É isso. Todo mundo que estiver dentro desse universo, estou aberto. Show. Obrigado, Valeu, Rodrigão. de novo. Valeu, obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.